Falar de Francisco de Assis, do homem que nasceu em Assis, ou então do santo São Francisco de Assis, não é? Esse santo, esse homem elevado aos altares pela Igreja Católica, um homem admirado, seguido no cristianismo, não é muito difícil. A gente tem várias vertentes, vários tópicos, vários aspectos que podem ser destrinchados, não é? Quando a gente pensa na vida desse personagem. Alguns dados são importantes porque quando a gente fala dos vários aspectos, talvez uma das coisas mais interessantes é justamente a questão da pergunta: por que que Francisco é tão admirado, por que que ele é tão seguido, não só na Igreja Católica, não é? Várias denominações cristãs, mas também não cristãs, têm em Francisco um ideal, tem em Francisco um inspirador, uma inspiração de vida, seja nas mais variadas vertentes que nós podemos depois discutir, em relação à natureza, em relação à paz, em relação à vida despojada, e por aí vai, não é? Então, primeiro, por que esse homem é tão admirado, tão benquisto? Como é que ele é uma referência para tantas pessoas 800 anos depois? Ou seja, 800 anos de história, se nós imaginarmos quantos personagens importantes viveram no tempo de Francisco, quantos homens importantes, mulheres importantes, seja dentro da igreja, seja na sociedade, na linha das guerras, dos príncipes e reis, que eram as pessoas que contavam e contam ainda hoje, no mundo da economia, no mundo das relações, né? Francisco é um homem que permanece, a sua memória permanece, a recordação da sua vida continua inspirando. E é um fato interessante porque um dado concreto, não é? É que quando nós chegamos ao final dos anos do século XX, na passagem do século XXI, foi escolhido o homem do milênio pela revista Times, não é? Quem foi escolhido o homem do milênio? Francisco de Assis. Esse é um dado interessante que a gente às vezes nem se dá conta. Mas o que ele... Quer dizer, dentre todos esses personagens que tanto bem fizeram à humanidade, à sociedade, dentro de 1000 anos, num arco de 1000 anos, uma das revistas mais importantes que nós temos, que é a revista Times, né, escolhe justamente Francisco de Assis. Francisco é um personagem... como eu disse, ele não é circunscrito à Igreja Católica, ele não é circunscrito ao cristianismo, mas, na verdade, esse apelo que a sua vida tem é um apelo que surge justamente da trajetória dele enquanto humano, enquanto homem que viveu no século XIII, na Itália, né? Viveu uma realidade bastante conturbada, a sociedade estava mudando, estava se transformando na Idade Média, é o tempo de grandes realizações, por exemplo, as catedrais, é o surgimento das universidades, não é? O surgimento das grandes linhas da filosofia, teologia, o período ali que vai gerar São Tomás de Aquino, São Boaventura, que também é um seguidor de Francisco, provavelmente disse que Francisco teria conhecido Boaventura. Ou seja, é um momento muito rico na história, o momento do surgimento desse personagem, Francisco de Assis. Mas é também, como é sempre nos períodos importantes de transformação, é também um período de muitas dificuldades, de conflitos, de desafios, muita pobreza, não é? Temos guerras entre os povos, mas uma das guerras mais complicadas, as cruzadas, guerra de religião, uma religião, por fator religioso, uma nação, um mundo ocidental se levanta contra o mundo oriental, né? As cruzadas, cristãos e muçulmanos. Havia também, em muitos casos, assim, a gente percebe, e o próprio Francisco sofreu isso, uma falta de perspectiva de vida, não é? O que é que eu vou fazer da minha vida? Francisco de Assis é um personagem, e eu acho que isso é muito interessante hoje, diante do quadro que nós vemos cada vez mais de falta de sentido para muitas pessoas, as pessoas
não sabe muito bem o que fazer da vida. Francisco de Assis passou por isso, não é? No seu processo de conversão, quando ele não queria seguir o caminho traçado pelo seu pai para ele, os planos do pai de Francisco, não é? Do Pietro Bernardone, não eram os planos de Francisco. E aí vai ser um caos, não é? Francisco, seu pai, a mãe, os dois, o pai e a mãe, o amavam muito. A gente tem relatos assim de uma proximidade, de uma amizade muito grande entre eles, né? De fato, de um amor mesmo entre estes, nessa família. Havia também um irmão de Francisco ainda, que se fala muito pouco, né? Mas ele também tinha pelo menos um irmão. Mas ele chega um momento em que entra em conflito com a própria família. E esse conflito vai aos poucos fazendo com que ele se questione, busque, pergunte e acaba descobrindo no Evangelho a possibilidade de vida para ele. Em Jesus. Jesus é o grande personagem, Jesus Cristo é o grande personagem que modifica, dá as respostas essenciais para Francisco, mas aqui também tem outro dado muito interessante. Porque Francisco vê Jesus onde? No leproso, no sofredor, naquele pobre dentre os mais pobres, pessoa que não tinha nenhuma possibilidade de ser amada, de ter um lugar na sociedade, de ter um destaque. Todos fugiam de um leproso. O leproso tinha que avisar com um sininho que estava chegando, porque todo o preconceito que havia, toda a marginalização que havia em relação ao leproso, nós dizemos leproso, a palavra é essa, porque hoje nós falamos hanseníase, então já de antemão tenho que dizer, politicamente correto é dizer hanseníase, mas na época a lepra, ela incluía uma gama grande de doenças de pele, as quais não se tinha cura, não se sabia como sanar, não é? Então Francisco, ele na sua busca, ele vence-se a si mesmo. Tanto que no seu testamento, um dos escritos mais importantes de Francisco, no final da vida dele, ele já está doentinho, depois de alguns meses vai morrer, né? Ano que vem, 2026, vamos celebrar os 800 anos do testamento de Francisco de Assis. Ele fala que um dos momentos mais importantes da vida dele, da virada, foi quando ele venceu-se a si mesmo, quando ele abraçou o leproso, não é? E aí ele diz, quando eu fiz misericórdia com eles, quando eu tive misericórdia com eles, o que era amargo se tornou em doçura da alma. Na verdade, essa doçura da alma é o que Francisco de Assis buscava, ele buscava a realização, e é o que nós buscamos também hoje. Toda pessoa quer ser feliz, toda pessoa quer se realizar, toda pessoa sente dentro de si um anseio de plenitude. Alguns teólogos, é muito interessante, Agostinho, seguindo um pouco Agostinho, né? A gente fala de saudade do paraíso. Francisco tinha saudade do paraíso, não é? E ele encontra esse caminho, essa via, através justamente do quê? Da abnegação, do despojamento, da entrega total e absoluta ao Evangelho, mas como pessoa simples, humilde, despojada, total e absolutamente pobre.